pessoas que crescem com a falta de atenção da parte dos pais, da família, quando se tornam adultas, fica uma lacuna em suas vidas e elas acabam se tornando pessoas dependentes emocionalmente, dependentes de atenção, carentes de afeto. E talvez você que acompanha o programa do Luxemburgo de hoje, você entende muito bem isso. Você foi uma criança que teve que crescer, sabe, sem a atenção dos pais, você teve que se virar e fez falta, e tem feito falta isso, a ponto de você estar aí sofrendo e buscando a atenção do marido, da esposa, do namorado, da namorada, e quando você não tem, a sensação que você tem é que você está sendo desprezado, desprezada, sendo colocado de lado. Minha amiga e meu amigo, eu quero dizer para você que há solução para esse problema, que tem como você se livrar dessa carência e dessa falta de atenção que você tem sofrido. Inclusive, eu vou deixar para você agora o nosso número de contato, que é o +352 661 483761, e você pode ligar, falar o que está acontecendo com a sua vida, o que se passa dentro de você, o que levou você a ser essa pessoa carente de atenção, essa pessoa dependente, afetiva, você que está sofrendo aí, tem uma lacuna, um espaço que não é preenchido dentro de você. E, entretanto, você vai acompanhar a história da senhora Vânia com o seu marido, e ela trazia dentro de si essa falta, essa lacuna que começou ali na sua infância e que se arrastou durante a sua adolescência, juventude e também na fase adulta e trouxe para ela muitos problemas. Vamos acompanhar, entretanto você pode ligar ou mandar a mensagem, estaremos aqui para lhe atender. A minha infância realmente foi muito conturbada porque os meus pais tinham um relacionamento muito instável. Viviam em discussões, o meu pai infelizmente tinha alguns relacionamentos fora de casa e eu cresci a ver este desentendimento entre eles os dois. Então a minha infância não foi muito boa derivado a isso. Bastante brigas, bater, não é? Agressão física, agressão verbal. Eu fechava-me no que diz respeito a esse problema, não transparecia para ninguém. Mas eu era muito triste, vazia, complexada. Eu tive muitos relacionamentos frustrados porque eu queria suprir uma necessidade, uma atenção que eu não tive, não é? Na minha infância, dentro de casa. Então eu buscava essa atenção nos relacionamentos. E não dava certo, eram muitos realmente e eram todos frustrados, ou porque eu não gostava, ou porque a outra parte gostava, era assim, dessa forma. A minha infância foi uma infância difícil, ela foi uma infância sem muita referência. Nós vivíamos assim numa família com tias, primos, não tinha assim um exemplo de pai, mãe, irmãos, não é? Apesar de eu ser o mais velho, não tinha por onde me espelhar como homem. E isso fazia com que a minha vida não tivesse assim uma direção, não é? Quando comecei a namorar, por não ter uma infância fácil, uma infância em que houve uma introdução do que isso seria, eu comecei da forma errada. E isso foi se acumulando. E cada vez que isso acontecia, dentro de mim ainda o vazio era maior, porque eu não era realizado. Eu comecei a frequentar a Igreja Universal através da minha mãe e com o decorrer das reuniões, o que o pastor falava, aqueles ensinamentos e conselhos, eu fui ouvindo, eu fui acatando, não é? E numa determinada momento aquilo despertou o meu interesse de querer mudar, de não querer ser mais assim. E então eu realmente decidi entregar-me por completo, deixar os relacionamentos que eu tinha e me voltar para Deus, fazer o que Deus me pedia naquele momento, o que é que Ele esperava de mim. E foi aí que eu me fui transformando de dentro para fora.
com o decorrer do tempo, eu fui ouvindo falar das palestras que eram feitas na terapia do amor. Então, eu decidi participar, porque eu queria aprender, não é? Queria aprender a ser uma mulher de Deus, uma esposa, encontrar um homem, não é que seja certo, mas eu ser a pessoa certa para ele, não é? E então, ao participar das palestras da terapia do amor, conheci o meu esposo, nós namoramos, noivamos, casamos. Comecei a perceber que ali havia algo que eu tinha para aprender que podia mudar. Comecei a perceber ali esses defeitos, essas falhas da minha infância que eu tive. Comecei a perceber ali que haviam coisas que podiam ter sido diferentes e que eu ainda tinha uma chance de mudar as coisas. O que me trouxe isso foi o Espírito Santo, não é? E é tudo que eu tenho, é a coisa mais valiosa que um ser humano pode ter. Quando eu comecei a ter a vida de casado, em que eu era o homem da família, que tinha que estar com a minha esposa, ali é que eu comecei a perceber as dificuldades. A única coisa mesmo que eu estive inseguro foi mesmo com respeito à relação, o amor dela, o ela amar-me, o que ela sentia por mim. Então isso deixou-me ali por um período um pouco frustrado, um pouco desacreditado na relação. O que eu estava à espera é que ela fosse mais carinhosa, que ela fosse mais calorosa, não é? E eu não encontrei isso, né, no início. E isso mexeu comigo. Eu cheguei a ter pensamentos de divórcio, cheguei a ter pensamentos de me separar dela. Ele cobrava esse afeto de mim, mas eu, logo na primeira, eu percebi assim, não sou eu, é ele que está mal. Olha o que eu faço para ele, eu amo, como é que ele não consegue ver que eu o amo, não é? Que eu fazia muito, eu cuidava das coisas de casa, das coisas dele, e para mim isso era demonstrar o amor que eu tenho por ele. Só depois é que eu fui percebendo que realmente eu tinha que equilibrar aqui a situação, que eu tinha que dar isso também para ele, porque estava a gerar uma insegurança da parte dele no nosso casamento, um conflito. E eu fui-me lembrando do que era ensinado, do que eu aprendia também naquele momento, e eu fui melhorando, não é? Tentar ali chegar a um equilíbrio. E eu também esforcei-me para entender a linguagem dela. Entender que quando ela cuidava das minhas coisas era uma forma que ela tinha de amar. E que o meu passado não nos estava a favorecer. E eu não podia fazer comparações com o meu passado. Tudo isso eu tive que enquadrar. E isso tudo só foi possível na terapia do amor. Perceber, fazer essas ligações, ouvir alguém a falar como se me conhecesse e aprender ali foi fundamental. Porque, no fundo, o Espírito Santo é que dá a direção de tudo e ele nos repreende quando nós estamos errados e nos orienta o que temos que fazer. E íamos nos quebrando. Eu falo por mim, eu ia-me quebrando, não é? Para as coisas irem melhorando. Não deixava ficar ali a discussão e ficar de costas virada para ele ou ficar chateada. Hoje o meu relacionamento com o meu marido, ele é bom, é um pedacinho do céu em casa, somos uma família feliz, nós nos compreendemos um ao outro, passamos por lutas, passamos por várias dificuldades, mas estamos ali um para o outro, um cai, o outro ajuda a levantar. Abaixo de Deus, a minha esposa é tudo para mim, ela representa tudo. Não há ninguém mais importante do que ela na minha vida. Hoje fomos pais, inclusive tenho uma filha e até em algum momento pensei, porque era uma experiência nova, e pensei, ok, sou pai agora, será que a minha esposa ficará em segundo plano, que é o que mais a gente ouve? Mas não, ela continua a ser a minha prioridade máxima a seguir a Deus. E hoje dou graças a Deus, porque sei que a minha filha não vai crescer num lar como nós crescemos. Ela vai crescer num lar em que o exemplo vai estar lá. Porque nós temos noção disso, nós queremos muito que ela seja de Deus, que ela cresça, mas sabemos que só o nosso exemplo, só a nossa estrutura é que lhe pode trazer isso. Então, estamos seguros nisso. Veja que
a primeira coisa que teve que acontecer com a senhora Vânia e com seu marido Fernando foi passar por essa cura interior. Ambos tiveram que se libertar de carência afetiva, carência de atenção, os traumas que ambos sofreram ao longo de suas vidas. E quando então eles alcançaram essa cura interior, você pôde ver, hoje eles são um casal feliz. Eles são uma família feliz. E talvez é isso que você tem procurado. Você não entende por que você é tão dependente da pessoa que você ama. Você não entende por que você não consegue ficar sozinho, sozinha. Talvez você se submete a determinadas atitudes do cônjuge, do companheiro, da companheira, porque você não aceita a ideia de estar sozinho, de estar sozinha, e por isso você acaba escolhendo a última opção, que é estar mal acompanhado, mal acompanhada. Eu quero convidar você que nunca conheceu o que é a felicidade amorosa a buscar essa felicidade. E como falamos, para que isso aconteça primeiro, você tem que curar o seu interior. E é o que estaremos fazendo hoje, quinta-feira. Estaremos buscando essa cura interior e ensinando as pessoas a ter este amor aqui. O amor de aliança. O amor que faz a pessoa, primeiro, conhecer a Deus, conhecer a si mesma e buscar conhecer a pessoa amada, a pessoa com quem ela vai se relacionar, com quem ela se relaciona. E quando isso acontece, então a pessoa ela não é mais, não aceita mais ser uma pessoa dependente de atenção, dependente de atenção, de afeto dos outros. Ela passa a ser uma pessoa muito bem resolvida. Você quer aprender esse amor de aliança? Então, eu já vou dizer para você logo mais o horário, a morada, mas antes eu vou chamar uma matéria que fala a respeito da terapia do amor e mais um resultado desta reunião tão especial. Prepare um copo com água para que venhamos juntos unir a fé e interceder a Deus em favor da sua vida. Nos tempos que correm, tudo é rápido. Tudo é descartável e até substituível. E há algo que acaba por entrar também nesta lógica. A família. Tantas palavras que são ditas sem pensar. Silêncios que magoam, indiferença, falta de tempo. Ninguém ouve ninguém. Aos poucos, aquilo que deveria ser um porto seguro acaba por se transformar num campo de tensão. Os casais deixam de conversar. Os pais e os filhos deixam de se compreender. Cada um fecha-se no seu próprio mundo. Nestes momentos, o que fazer? Qual é a solução? E se houver um espaço em que é possível reconstruir a família? É precisamente com este propósito que acontecem as palestras da terapia do amor, em que casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Estas palestras são o ponto de encontro para casais, famílias e também para quem sofre em silêncio. Estes são momentos que ajudam a fortalecer os laços dentro de casa e a recuperar aquilo que parecia estar perdido. As palestras de casais ajudaram-me muito, porque havia sempre ali um ensinamento, uma palavra que me ensinavam a fazer o meu papel de mulher. E eu, através dessas palestras, dos ensinamentos, eu comecei a perceber que a minha atitude também tinha que mudar. Que não adiantava eu cobrar dele se eu não fizesse a minha parte. E assim como ele, que ele também ouvia os ensinamentos e começou também a perceber. E depois, quando nós começámos a fazer isso, a orar, a fazer propósitos juntos, isso começou a nos unir. Nós começámos a perceber melhor um ao outro, o Tiago começou a abrir-se mais comigo e a falar até daquilo que ele sentia. E nós, como casal, vimos uma evolução muito grande em nós. E o resto tudo à volta começou a compor-se. As portas começaram-se a abrir, trabalhos melhores, começámos a liquidar as nossas despesas, as nossas dívidas. A paz que eu tanto procurava hoje, graças a Deus eu tenho através do Espírito Santo. Relacionamentos frustrados hoje, graças a Deus temos um relacionamento estável e feliz. Se sente que o seu lar precisa de ser fortalecido, se na sua família há união, então este convite é para si. Participe nesta quinta-feira. Como você viu, tem solução para você. Não tem por que você ficar aí sofrendo,
sabe, se degladiando com a pessoa que você ama, você pode sim aprender esse amor de aliança, esse amor inteligente. Se você tem o seu copo com água, pegue nas suas mãos, é momento de falarmos com Deus, é momento de invocarmos o Senhor do amor e pedirmos a Ele a sua ajuda e a sua direção. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar. Porque Ele é Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro neste momento por todas as pessoas que acompanham o programa do Luxemburgo de hoje. Pessoas que sofrem com essa falta de atenção, de carinho, de amor. Pessoas que estão sofrendo, meu Pai, e não aguentam, não suportam mais passar o que tem passado. Então que agora mesmo, à medida que chegue a nossa voz até ela, que chegue a força, o ânimo, a paz, a disposição para lutar e para sair dessa condição. Meu Pai, abençoe esta água e que ao beber dela, esta pessoa perceba uma diferença e que haja um antes e depois desta oração. Se você crê, beba com fé da sua água. Senhor, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego à tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Respire fundo e diga graças a Deus. Minha amiga e meu amigo, hoje então, daqui a pouco, 19 horas e 30 minutos, aqui em nossa sede nacional, número 4, Place de Estrasburgo, aqui a 450 metros da Estação dos Comboios, você é o nosso convidado todo especial a aprender, preencher essas lacunas e curar o seu interior e construir um amor de aliança, uma vida feliz, realizada, amorosa e sentimentalmente. E eu não posso esquecer que neste domingo, dia 2 de agosto, em todas as nossas moradas, estaremos entrando em direto com um clamor realizado pelos bispos e responsáveis da igreja no mundo inteiro, ali no Monte Sião. Então, não falte, traga toda a sua família, todos aqueles que você ama, traga consigo. Pois quem estiver na igreja neste dia, estará pela fé no Monte Sião. E como está escrito, no Monte Sião haverá salvação, livramento, derramamento do Espírito Santo e arrependimento. Então, em todas as nossas moradas, aqui na nossa sede, como também ali em Ettelbruck, 79 Rue Prince-Henri, bem próximo ali à Estação dos Comboios, às 8 e especialmente 10 horas da manhã. Está a chegar o grande dia. Eu quero que elas tenham a convicção que o Senhor está dentro delas. Neste domingo, direto do Monte Sião, em Jerusalém. É num só espírito, em cima de uma só palavra, cobrando de ti, meu Pai, o cumprimento da tua promessa e pedindo um avivamento, um derramamento do teu Espírito por toda a tua igreja, em todo o mundo, meu Pai. O Sr. Bispo Macedo, juntamente com bispos que representarão todos os países, irão erguer um clamor pelos pedidos da Fogueira Santa, em favor de todos os que buscam uma nova vida. E deste lugar
ministrarão o derramamento do Espírito Santo. Que ele venha sobre o teu povo, onde quer que ele esteja, espalhado por esse mundo, por todo o planeta. Uma manhã em que a promessa de Deus se cumprirá na vida de quem crê e que marcará também a conclusão do jejum de Daniel. Neste domingo, dia 2 de agosto, a oração direta do Monte Sião.